Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta que quase ninguém tem coragem de ouvir, e talvez ela te incomode. E se o sofrimento que você tanto tenta evitar não for um castigo, mas um chamado? Nós fomos ensinados a fugir da dor, a anestesiar qualquer desconforto, a acreditar que sofrer é sinal de fracasso. Mas os antigos pensavam exatamente o oposto. Eles acreditavam que algumas dores não vêm para destruir, vêm para revelar. Então, se este tipo de reflexão faz sentido para você, se você busca profundidade, silêncio e verdade em meio ao barulho do mundo, inscreva-se no canal e deixe seu like agora. Isso ajuda o fogo interior a continuar aceso e leva essas reflexões a quem também precisa ouvi-las. E se você está passando por um momento difícil, se algo em você está doendo, confuso ou inquieto, não feche este vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua dor e talvez a forma como você enxerga a si mesmo. Respire fundo e fique comigo até o final. Quando a dor não era inimiga. Durante grande parte da história humana, o sofrimento não era tratado como um defeito da existência, nem como erro a ser corrigido rapidamente. Ele fazia parte do entendimento natural da vida. Os antigos não viviam sob a ilusão de que o mundo lhes devia conforto permanente. Pelo contrário, havia consciência de que existir era, em si, uma experiência atravessada por perdas, frustrações, limites e confrontos internos. Para essas culturas, a dor não surgia apenas como algo a ser combatido, mas como algo a ser compreendido. Sofrer não significava automaticamente estar errado, abandonado ou castigado. Muitas vezes significava estar sendo moldado. Essa visão pode soar estranha aos ouvidos modernos, acostumados a associar sofrimento ao fracasso, injustiça ou punição divina. Os estoicos, por exemplo, construíram toda uma filosofia baseada na ideia de que o sofrimento revela mais sobre o nosso interior do que sobre o mundo exterior. Epicteto afirmava que os acontecimentos em si são neutros, o que nos fere é o julgamento que fazemos deles. Isso não nega a dor, mas muda radicalmente o lugar onde ela acontece. O sofrimento deixa de ser apenas algo que nos atinge de fora e passa a ser um campo de trabalho interno. Sêneca, outro grande nome do estoicismo, advertia que uma vida sem dificuldades cria pessoas despreparadas para a realidade. Para ele, os deuses não mimam aqueles que desejam fortalecer. Assim como um general não treina seus soldados em tempos de paz, a alma não se fortalece na ausência total de conflitos. A adversidade era vista como um teste de caráter, não como uma maldição. Essa lógica se repete em várias tradições antigas. Na Bíblia, por exemplo, há inúmeros textos que associam o sofrimento à disciplina, à correção e ao amadurecimento espiritual. A dor aparece como um instrumento de lapidação, não como vingança. O ouro passa pelo fogo não para ser destruído, mas para que as impurezas venham à tona. O mesmo ocorre com o ser humano. Nos livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, a dor frequentemente aparece ligada ao aprendizado. Quem evita toda correção permanece tolo. Quem aceita o confronto cresce em discernimento. Essa visão não glorifica o sofrimento, mas reconhece sua função formadora. Há dores que nos afastam de caminhos destrutivos. Há dores que nos forçam a abandonar ilusões perigosas. Entre os gregos, o conceito de tragédia também ensinava isso. O sofrimento do herói não era gratuito. Ele revelava falhas internas, orgulho excessivo, cegueira moral. A queda do herói não era apenas um castigo, mas uma revelação. O público aprendia observando como determinadas atitudes levavam, inevitavelmente, à dor. Os antigos desconfiavam profundamente de uma vida confortável demais. Não porque buscassem sofrimento por prazer, mas porque entendiam que conforto contínuo embriaga. Ele cria uma falsa sensação de controle, alimenta o ego e enfraquece a percepção da realidade. Uma vida sem atritos produz pessoas que nunca precisaram se examinar com profundidade. O sofrimento, nesse contexto, funcionava como um espelho incômodo. Ele revelava onde havia apego excessivo, orgulho, medo, dependência emocional ou ilusões não questionadas. Quando tudo vai bem,
essas fragilidades permanecem escondidas. Quando algo dói, elas aparecem com força. Havia também uma distinção muito clara entre dores evitáveis e dores inevitáveis. As dores evitáveis nasciam de escolhas ruins repetidas, da imprudência, da arrogância e da recusa em aprender. Já as inevitáveis vinham da própria condição humana: envelhecimento, perda, limitação, morte, separações. Confundir essas duas categorias gera revolta desnecessária. Os antigos sabiam que fugir das dores inevitáveis era inútil. O que se podia fazer era atravessá-las com dignidade, consciência e aprendizado. Já as dores evitáveis exigiam mudança de conduta, humildade e responsabilidade pessoal. Essa clareza evitava que o sofrimento se transformasse em vitimismo crônico. Ao contrário do que ocorre hoje, o sofrimento não era imediatamente medicalizado, abafado ou distraído. Havia espaço para o silêncio, para o recolhimento e para a reflexão. Sofrer exigia pausa, exigia escuta interior, exigia tempo. A dor era um chamado à introspecção. Por isso, muitos sábios antigos diziam que o sofrimento tem algo a ensinar antes de ser removido. Ignorar essa mensagem era considerado imprudente. A dor ignorada não desaparece, ela retorna de outra forma, geralmente mais intensa. Quando não é compreendida, ela se transforma em amargura. Essa visão não tornava os antigos insensíveis ou frios. Pelo contrário, tornava-os mais atentos à própria alma. Eles não perguntavam apenas como eliminar a dor, mas o que aquela dor estava exigindo deles. Que postura precisava mudar? Que ilusão precisava cair? Que maturidade precisava nascer? O sofrimento, então, não era visto como um castigo automático, mas como um processo, um teste, um rito de passagem. Ele separava o superficial do essencial, forçava o indivíduo a encarar a si mesmo sem distrações. Essa relação respeitosa com a dor não eliminava o sofrimento, mas dava sentido a ele. E quando o sofrimento tem sentido, ele deixa de ser apenas peso e passa a ser transformação. O erro moderno de anestesiar a alma. A modernidade trouxe avanços inegáveis: tecnologia, conforto, velocidade, acesso à informação. Mas junto com esses benefícios surgiu uma ideia perigosa, a de que toda dor é inútil, injusta ou patológica. Sofrer passou a ser visto como algo que precisa ser eliminado o mais rápido possível, a qualquer custo. Vivemos em uma cultura que promete felicidade constante, prazer contínuo e ausência de desconforto. Quando a dor surge, algo parece estar errado. A pessoa sente vergonha de sofrer, esconde sua fragilidade, busca soluções imediatas para silenciar qualquer incômodo interno. Nunca tivemos tantos recursos para anestesiar a dor: entretenimento infinito, redes sociais, consumo compulsivo, estímulos constantes, medicamentos usados sem reflexão. Ainda assim, nunca houve tantos relatos de vazio, ansiedade, depressão e sensação de falta de sentido. O sofrimento não desapareceu, ele apenas mudou de forma. Tornou-se difuso, silencioso e crônico. Em vez de dores intensas e claras, surgiram incômodos permanentes que não sabemos explicar. Uma inquietação constante, um cansaço da alma. O grande erro moderno é tratar toda dor como inimiga. Ao fazer isso, perdemos a capacidade de discernir quais sofrimentos precisam ser eliminados e quais precisam ser compreendidos. Nem toda dor é sinal de algo errado. Algumas são sinais de crescimento, convites duros para um despertar profundo. A questão final permanece: você está apenas sofrendo ou está aprendendo? Quando anestesiamos toda dor, também anestesiamos a consciência. Perdemos sensibilidade, perdemos profundidade. Tudo passa a ser evitado, nunca elaborado. Pequenas frustrações tornam-se intoleráveis porque não houve treino emocional para lidar com limites. Os antigos alertavam que evitar o sofrimento a qualquer custo produz pessoas frágeis. Hoje vemos isso com clareza. Críticas mínimas são vividas como ataques pessoais. Contrariedades comuns geram colapsos emocionais. O indivíduo não foi preparado para o atrito. Além disso, o sofrimento não elaborado se transforma em ressentimento. O ressentimento é diferente da dor. A dor pode ensinar. O ressentimento corrói. Ele nasce quando a pessoa sofre, mas se recusa a assumir qualquer responsabilidade interna.
Tudo vira culpa do outro, do passado, da sociedade. Os sábios antigos temiam mais o ressentimento do que o sofrimento, porque o ressentimento paralisa. Ele impede o crescimento. Ele fixa a pessoa na posição de vítima permanente. Há uma diferença profunda entre sofrimento consciente e sofrimento inútil. O sofrimento consciente é aquele que gera perguntas honestas. Ele aprofunda. Ele amadurece. Já o sofrimento inútil endurece, fecha, amarga. A sabedoria antiga nos lembra que algumas dores vêm para corrigir rotas. Outras vêm para quebrar ilusões. Outras vêm para nos devolver humanidade, empatia e humildade. Quem nunca sofreu profundamente tende a julgar com facilidade. Isso não significa glorificar o sofrimento ou permanecer nele indefinidamente. Os antigos também falavam de limites. Dor que ensina não é dor eterna. Quando lição é ignorada, ela se repete. Quando é compreendida, ela se transforma. A pergunta central, então, não é apenas por que isso aconteceu comigo, mas o que isso está produzindo em mim. Essa mudança de pergunta desloca o foco do vitimismo para a responsabilidade interior. O sofrimento não é um castigo automático, mas também não é neutro. Ele sempre exige uma resposta. Fugir dessa resposta é carregar a dor sem sentido. Encará-la é permitir que ela se transforme em consciência. O fogo interior não nasce do conforto. Ele nasce do atrito, da fricção entre quem somos e quem precisamos nos tornar. Os antigos sabiam disso. Nós esquecemos, mas lembrar ainda é possível. Escutar a dor ainda é possível. Transformá-la em sabedoria ainda é possível. Nem todo sofrimento é um castigo. Alguns são.